Desça dali, idiota. Renunciar de repente, gritou de repente, usando uma linguagem mais abusiva do que Deculém. Seu rosto avermelhado estava prestes a estourar. Acalme-se, o professor renuncia. O quê? Oh, Wise. Deculém acalmou-se, depois caminhou lentamente e ficou em frente ao Efereno. Eu posso, certo? Ela havia perdido sua racionalidade, mas Eferene ainda tinha dúvidas em sua voz. Eu disse que você poderia escolher alguém aqui. Não imponhei nenhum limite. Deculém atirou em sua bengala no chão. Baque! O eco trovejante e a onda de choque desgrenhou os cabelos de Efereno. No entanto, preciso me colocar em uma condição desvantajosa apropriada. Não vou atacá-lo. Se isso cair no chão, será a sua vitória. Ok. Efereno apertou o punho enquanto ela assentia. Deculém ficou do lado oposto dela. Ela podia sentir seu coração batendo como um louco. Independentemente disso, para ela, este foi um momento de esperança. Era como se o dia em que ela estivesse sonhando finalmente tivesse chegado. Oh! Depois de respirar fundo, ela primeiro imbuiu mana em sua pulseira. Começar, rajadas de vento envolveram o corpo de Deculém. Aceleração. A magia elementar pura também pode ser usada para acumular e aceitar elementos do vento. As pessoas costumavam ser enganadas que a aceleração funcionava apenas nos movimentos do corpo. No entanto, também pode afetar a velocidade da magia. A lacuna entre a magia de disparo pode ser encurtada através dela. Efereno terminou se aquecendo silenciosamente. Uma batalha entre os bruxos geralmente não era diferente de uma batalha entre atributos. Cada pessoa entrou em batalha com o elemento apropriado para suas habilidades ou para combater seu oponente. Mas o Efereno não precisava fazer isso. Seu atributo era um navio e não um elemento. Sua pulseira em si era seu atributo. Serviu como um catalisador que comandava a magia, permitindo que todos os 4 elementos fossem usados sem penalizá-la ou reduzir seu desempenho. O Efereno conjurou chamas por fundir vento do fogo, uma magia de classe intermediária. Ela então deixou correr solta ao redor de Deculém, prendendo-o nas correntes escaldantes tão grossas que ele não podia mais ser visto. Ela então acrescentou propriedades da terra à chama, soltando partículas de carvão que amplificaram a chama, se geraram uma alta concentração de oxigênio dentro. Sua mágica incinerante encheu o estádio, envolvendo toda a poeira e oxigênio inflamáveis mágicos, resultando em uma série de oxidação e combustão. Poeira explodiu. Boom! Começando com uma única explosão, dezenas de outras erupções ocorreram em todo o ar. Árvore. Árvore. Ia. Io. Sua mágica era destrutiva o suficiente para se perturbar, mesmo o professor renuncia. Até sua intensidade e calor eram muito mais do que o membro do corpo docente esperava. Bom. O Efereno dominou a convocação de uma mistura tão mortal de magia. Combinando 3 propriedades, ela criou um bombardeio de magia que maximizava o poder do elemento mais destrutivo, fogo. Aya. Depois de usar sua mana, Eferene suspirou e olhou para a posição de seu oponente, mas apenas a fumaça saiu do estádio. Ela quase incendiou a vista. Ele conseguiu escapar. Ela não decepcionou a guarda, mas, ao mesmo tempo, ela se perguntou se o havia matado. Ela não estava preocupada com ele. No entanto, um vento frio limpou a fumaça, revelando uma bola de fogo semelhante a uma concha além dela. O horário atual. Entre as ondas furiosas de chamas, os olhos azuis de Deculém irradiavam enquanto ele olhava para ela pateticamente, parecendo que sua mágica não conseguia nem tocá-lo. Era exatamente como ela esperava. Seus incêndios morreram em um flash, extinguindo completamente sua magia incinerando. Ela não conseguia nem começar a entender como isso era possível. Mordendo os lábios, ela lançou bombas de bala perdidas, que se espalharam como balas mágicas por todo lugar sem parar. Habitat. No entanto, tudo que chegou ao alcance de Deculém parou e teve sua propriedade sobre eles apreendidos. Ele então extinguiu todos eles sem usá-los. Ele prometeu não retaliar. Afinal,
Decolen ficou lá e olhou para ela, fazendo-a sentir como se estivesse apenas brincando com uma criança. Desde que chegou a isso, Efereno coereu a magia. Mas ocorreu um erro em seu processo de materialização, fazendo com que ele seja dissolvido com uma faísca, em vez de se materializar. O Efereno descobriu rapidamente o motivo por trás disso, a interferência de mana de Decolen. Você tem um hábito com magia, ele disse, observando padrões de sua magia através de sua visão. Era quase impossível interpretar e dissolver a magia em tão pouco tempo, já que fazia uma mana severamente usada. Quanto maior o seu movimento é para a magia, mais seu hábito se torna proeminente. No entanto, depois de experimentar a mágica do oponente algumas vezes, e se alguém tivesse certeza sobre seu hábito, o consumo de mana seria reduzido exponencialmente. Simplificando, o entendimento de Decolen agora havia desvendado a magia de Eferene, permitindo que ele encontrasse instantaneamente seu circuito principal. Os assistentes de alto escalão sempre escondem seu hábito. Não, eles nem têm um, continuou Decolen em um tom que parecia estar conversando com um fracasso. Eferene continuou tentando formar mágica, mas seus esforços foram todos por nada. Os sons de suas tentativas de curto-circuito ecoaram sem parar. Você não será capaz de usar a magia na minha frente. Efereno apertou os dentes, desistindo da magia materializada. No entanto, ela não havia desistido da própria batalha. Ela ainda tinha seu último recurso. Não dê a ele espaço ou tempo. E se ela se concentrasse em romper apenas uma parte dele e fechasse a distância entre eles? E se ela lançasse a Magic bem na frente de Decolen? Estou confiante de que ele nem terá tempo para se dissolver ou interferir na minha magia. O Efereno não se tornou um bruxo ao se formar na academia. Por isso, ela não deixou seu corpo ficar fraco através da atrofia. O treinamento físico e os exercícios faziam parte da rotina de Efereno. Ufos! Com o corpo acelerado pela aceleração, o Efereno carregou e rapidamente alcançou Decolen. Quando ela estava prestes a liberar sua magia, Eferene ficou cara a cara com o dedo. Estava chegando cada vez mais perto, mas ela não conseguia evitá-lo a tempo. Bam! A dor que ela sentiu foi imensa. O Efereno foi forçado a dar um passo atrás enquanto segurava a testa e logo tropeçou e caiu no chão. No entanto, a voz de Decolen encontrou seu caminho em seus ouvidos. Olhando para cima, ela o encontrou olhando para ela enquanto estava em frente a ela, com um sorriso nos lábios que não era familiar para ela. Seus olhos pareciam mais serenos e satisfeitos do que nunca. Não foi ruim. Decolen deu a ela um elogio tão alto quanto seu gosto em sua nova bengala. Incapaz de entender o que estava acontecendo, Eferene apenas olhou para o rosto enquanto ainda estava no chão. Acabei de receber o reconhecimento dele? Ela desmaiou com esse pensamento em sua mente. Seus amigos logo vieram correr e a levaram pelo estádio. Próximo. Professor, o estádio era. Renunciado tentou apontar o óbvio, pensando que eles deveriam fazer uma pequena pausa, mas Decolen reparou o local rapidamente. Sua psicocinese fez a terra levitar. Através da ductilidade e transformação, foram feitos azulejos. Os que ele fez eram ainda mais limpos do que os instalados na sala antes. Não foi difícil de fazer, mas a velocidade com que ele fez seu ritmo foi incrível. Somente esse ato demonstrou porque ele era o epítome da nobre bruxa. Em seguida, Lúcia. A aula continuou depois como se nada tivesse acontecido. A batalha anterior continuou repetindo nas mentes dos Wizards. No entanto, todos eles olharam para o Efereno, mas se concentraram em Decoleir muito mais. Eles ficaram mais certos sobre a razão por trás da fama e orgulho do professor. Ele levantou um trem usando psicocinesia. Afinal, se o Efereno era uma minhoca, Decolen era um dragão. Foi o tamanho de uma lacuna que os dois bruxos tiveram quando se tratava de seu calibre. Na segunda-feira seguinte, o primeiro dia dos exames intermediários. É assim, então? Sim, é isso. Depois de terminar seu primeiro teste e tirar uma soneca na sala do clube, Eferene abriu os olhos ao som da conversa. Ela levantou a cabeça como se seu corpo estivesse preso no sofá. Eu estava tão confuso. Obrigado. Não se preocupe com isso. Você pode me perguntar a qualquer momento. Ela encontrou Júlia com um cara, um veterano gentil e bonito.
Eles estavam flertando? Efereno enxugou a baba e levantou-se. Oh, Ifi, você está acordado. Você conhece Ifi, certo? Na pergunta de Júlia, ele olhou para ela. Claro, como não posso? Ela lutou com o professor Decolen. Drain, seu veterano, aprovou o teste de promoção no ano passado e estava na mesma classificação que o Unsola. Sua grande aparência e habilidades o tornaram famoso entre os wizards comuns, com quem ele não discriminou. Você é aquela garota, certo? Sim. Oh, sim. Eu estava pedindo que ele olhasse para a tarefa que o Decolen deu. Seu prazo está em 5 dias. Espere. 5 dias? Eferene, coçando a cabeça, notou sua tarefa em sua mesa, fazendo-a lembrar que adormeceu enquanto a respondia. Espere. Sem chance. Ele olhou para isso. Drain, aparentemente lendo sua mente, sorriu. Eu não li. Não é educado, certo? O quê? Oh, haha. Hahaha. Bem, não é nada assim. Efereno devolveu sua tarefa em sua bolsa. Eu não posso estar babando assim. Ela só dormiu 3, 4 horas por dia nas últimas 2 semanas, fazendo com que ela fique um pouco fora de si mesma. Ele sorriu quando estendeu a mão para ela. Devo verificar o seu também, Eferene. O que? Mostre para mim. Vou verificar. A reputação de Drain era bem conhecida. Ele era um bruxo de hexágono que havia dominado 6 tipos de mágica igualmente. Apesar disso, Eferene balançou a cabeça com um sorriso amargo de qualquer maneira. Não, estou bem. Não, está tudo bem. Eu já verifiquei a tarefa de Júlia. Não. Eu não escrevi bem o suficiente para mostrar a ninguém. Júlia, que estava assistindo os dois desconfortavelmente, interrompeu usando o tempo como desculpa. São quase 4 horas. Nosso próximo teste está prestes a começar. Vamos continuar agora, mas obrigado, Senhor. Ok. Aproveite. Os dois saíram da sala do clube. Drain é bonito, não é? Júlia disse enquanto caminhava pelo corredor. Efereno balançou a cabeça. Eu não acho. O quê? Por que não? Ele é legal com todas as mulheres. Isso é verdade. Ele estará participando de uma audiência pública desta vez. Defesa da tese? Sim. As defesas da tese foram realizadas cerca de uma semana após o exame intermediário. Os estudantes seniores promovidos de estreante a solda apresentariam suas teses mágicas a serem avaliadas pelos professores de torre. Para permanecer como bruxos na torre da universidade, Eferene e Júlia inevitavelmente passariam pelo mesmo julgamento algum dia. Efereno murmurou. Estou tão com ciúmes. Ele está 1 ano pela frente, certo? Sim. Sylvia pode ser capaz de fazê-lo dentro de meio ano. Como assim? Ela teve muitas aulas. Acho que seu único dia de descanso é domingo, o que mostra como ela é louca sobre magia. O elevador da torre logo chegou. Ambos pressionaram os pisos onde estavam fazendo seus testes. Julias estava no 4º andar e Eferenes estava no 11º andar. Jim, chegando ao 4º andar, Júlia acenou e conseguiu. Estou indo. Boa sorte no seu exame. Ifi. Sim, você também. Boa sorte. Enquanto bocejava, a porta se abriu no 6º andar, revelando um mago loiro em pé na frente dela. Sylvia. Sylvia entrou no elevador indiscretemente, resultando nos dois em pé lado a lado. Hesitante, Eferene fez uma pergunta a ela. Você se saiu bem no seu exame? Sylvia assentiu. Ela não tinha mais nada a dizer. Ela se saiu bem. Ou o quê? Eferene parecia estranho em pé tão perto dela. Então ela olhou para os nomes de cada andar. Foi quando ela notou. 77º andar. Chefe do professor Decolen Laboratório de Pesquisa. Jim. A porta se abriu novamente, desta vez no 10º andar. Eferene tentou se despedir, mas Sylvia sacudiu quando saiu do elevador. Da próxima vez, não mexa com o professor. Você tem sorte de não morrer naquele dia. Sua voz parecia cansada, mas permaneceu fria. Jim,
O elevador fechou e Efereno olhou fixamente para ele. O que há com ela? 77º andar, laboratório de pesquisa do professor-chefe. Eu estava analisando um trabalho de pesquisa. Depois de enviar as perguntas do teste, este foi o único trabalho restante que eu havia deixado na torre. Então, o contorno da tese, que era vago e distante, estava lentamente saindo. Sua ideia em si foi excelente. No começo, continuou contando histórias sobre madeira, fogo, carvão, lápis, diamantes e coisas do gênero, mas finalmente percebi seu verdadeiro ponto depois de estudá-lo por um longo tempo com a ajuda de entendimento. Sua ideia estava relacionada ao carbono. O potencial do elemento de carbono era tão grande que, se eu conseguisse estabelecê-lo, seria capaz de criar uma escola teológica sobre carbonos. Obviamente, isso não significava que utilizaria o próprio carbono. Em vez disso, ao combinar suas propriedades únicas, a saber, sua combinação quase infinita com holotopo, forneceria magia imensa flexibilidade e abriu muito mais possibilidades. Mas foi difícil para mim aprender. A mágica memorizar e materializar criada com base nessa tese exigia talento em quase todos os atributos. Seu consumo mágico seria muito alto. Obviamente, a distinção entre desenvolvimento mágico e aquisição realista foi fácil de apontar. Era como físicos teóricos e físicos experimentais eram completamente diferentes na ciência moderna. Linnell, que desempenhou um papel importante nas escolas mágicas deste mundo, naturalmente tinha uma certa quantidade de poder prático, mas ele não era bom em lidar com a magia que criou junto com seus discípulos. No entanto, ele estava na mesma posição que Einstein, que ninguém poderia acusar de não conduzir experimentos com base em suas teorias. Essa visão é ótima e tudo, mas, neste mundo, faltando na ciência, o pai de Eferene, descobrindo que o carvão, lápis e diamantes estavam realmente sob o mesmo elemento, concebeu a ideia de usar suas propriedades para magia. Ele desistiu no início de sua pesquisa. O procedimento que ele forneceu foi menos da metade. Também tinha vários erros e peças ausentes. A maior parte foi baseada na intuição também. Obviamente, as teses dos bruxos eram geralmente de 70% a 80% intuitivos e 20% a 30% teóricos, considerando que esses números eram suficientes para entender suas pesquisas, se lançar a mágica que estavam analisando. Além disso, um bruxo veio à mente que se adequava à magia que eu estava estudando. Efereno. Uma ousada estreia da minha última aula com a capacidade de usar todos os 4 principais elementos usando sua pulseira como catalisador. Quanto mais ela fazia, mais profundamente o Eferene sobre seu pai crescia. No entanto, peguei o pingente que havia colocado em uma gaveta no canto do laboratório. Ele mantinha com segurança uma imagem de Efereno quando criança, mas porque o rosto de seu pai foi cortado nele. Não foi estranho receber uma foto como esta. Depois de encará-lo por alguns momentos, saí do laboratório, voltei para o meu escritório e peguei um livro. Enquanto eu estava lendo, algo chamou minha atenção. Eu mudei meu olhar para ele rapidamente. Encontrei um falcão olhando para mim enquanto estava do lado de fora da janela do meu escritório. Enquanto eu olhava para ele, inclinava a cabeça como se estivesse olhando para alguma coisa, fazendo-me inclinar minha cabeça um pouco e sem admiração. Logo voou com pressa, quase como se alguém tivesse repreendido. Ele tem um proprietário. Suas penas pareciam cuidadas e pareciam cuidadosamente arrumadas. Fechei as cortinas da janela. A equipe de aventura da Garnet Head esperou o navio em Luca, uma cidade costeira de propriedade da Eucline, na parte oeste do Império. É isso. Ganesha apontou para o navio do outro lado. Uma criança deveria chegar do arquipélago hoje. Sim. Apenas um. No entanto, 2 parentes da criança ainda estavam no arquipélago. Está se movendo muito lento. Você não está apenas correndo muito. Você está falando muito de volta para mim ultimamente. Não estou falando de volta. Estou apenas dizendo a verdade. O navio chegou enquanto eles estavam brigando, permitindo que a criança finalmente desembarcasse com ele. Assim que ela viu sua aparência fofa, Ganesha acenou para ela quando o vento começou a brilhar nos cabelos. Ei, aqui. A criança sorriu brilhantemente ao perceber seus cabelos ruivos vibrando como asas.
Faz muito tempo, Ganesha. Ela conheceu muitas crianças no arquipélago. Entre os 3 que tinham talentos especiais, ela era sua favorita. Ela parecia preciosa, seus dedos minúsculos ainda mais. Lia, você não sentiu minha falta. Lia, uma criança com cabelos pretos e olhos castanhos, não era apenas talentoso, mas também maduro para a idade dela. Ela sempre parecia saber o que queria fazer e como fazê-lo. Suas ações por si só não eram mais as de uma criança, mas foi exatamente isso que faz Ganesha ter pena dela. Claro, eu senti sua falta, Cook. Ganesha abraçou Lia firmemente antes que ela pudesse terminar sua frase. Senti sua falta, Lia. Você está machucando, me sufocando. Isso é abuso infantil, realmente. Ela simplesmente não podia se conter. O rosto de Lia, saindo de seus braços como um coque, era fofo demais para ela resistir. Seu aniversário já passou. Você não é mais uma criança de acordo com a lei imperial. Não. O que? Ei, eu disse que dói. Deixe-me ir, seu idiota. Ela estava tão madura que seu comportamento só a fez parecer mais fofa. Deixe-me de lado, deixe-me ir. Oh, desculpe. Só então Ganesha a libertou. Você é um idiota de verdade. O garoto olhou para ela. Desculpe. Vamos, vou comprar algo delicioso. O que você vai comprar? Ganesha pensou assistir quanto e quão longe essa criança cresceria se tornaria um de seus hobbies mais favoritos no futuro. O presidente do Conselho de Administração da Torre da Universidade Imperial recebeu notícias interessantes do escritório privado. Era uma ordem de beijo sobre a caixa vermelha. Se isso fosse um jogo, a maioria das pessoas jogava 10 milhões ou 100 milhões de elnes que seriam ordenados a iniciar a opressão da Red Box. No entanto, o resultado foi oposto e a contribuição feroz de Deculem para esse resultado tornou isso ainda mais surpreendente. O que é isso? Eu sei como você se sente. No escritório do presidente, 13 membros do corpo docente se reuniram, incluindo Helen e Letra. O presidente frequentemente dava um público aos professores pelo menos uma vez por mês, a única pessoa que nunca havia parado por ser Deculem. Estou curioso para saber por que você está aqui hoje. Você conheceu alguém no Madou? Os professores apenas riram da pergunta do presidente. Havia muitas escolas neste mundo mágico, assim como havia várias facções em todo o continente. Renunciar e o restante pertencia a uma organização chamada Madou. Deculem não estava ligado a nenhuma escola. A própria família Yucline não era diferente de ser um padrinho do mundo mágico. Afinal, Louina participou de Madou desta vez. Eu tenho conversado com ela há um tempo, um dos professores falou, fazendo com que o presidente sorria amargamente. Louina competiu contra Deculem pelo cargo de professor, pelo menos até que ela renunciou voluntariamente devido a um incidente inesperado. Ela agora era professora-chefe da Torre da Universidade do Reino. Ela está voltando para o Império. Hahaha. Bem, se você pode garantir o assento dela, ela definitivamente o fará. Se isso acontecer, nossa torre definitivamente se beneficiará muito. Não foram suas realizações no Reino notável. Por outro lado, o professor Deculem é um pouco estranho hoje em dia. Ele está até defendendo a caixa vermelha. Com base em seu comportamento em Beast, o professor Deculem parece. O presidente sorriu e gesticulou, sabendo muito bem o que o professor estava tentando transmitir. Tudo bem. Se Louina disser que virá, eu vou levar isso em consideração. Bem, vamos terminar esta reunião aqui por enquanto. Tenho algo para fazer hoje. Sim, presidente. Eles foram afastados positivamente e os professores deixaram o escritório com rostos brilhantes. De profundidade, com o queixo descansando nas costas da mão dela, o presidente puxou alguns documentos. Os documentos estavam fluindo desde que estavam no meio de um período de exame. Muitas perguntas sobre o teste, em particular, chegaram a seu escritório. Não era seu hábito vasculhar através deles, mas como ele fez esse problema? Ela ficou surpresa com o exame Deculem preparado. Ela até se sentiu orgulhosa de si mesma por poder resolver pelo menos sua última pergunta. Acho que não posso criar algo assim, mesmo que eu tenha usado os outros exames como referência. Ela não estava brincando.
Seus problemas foram bons o suficiente para serem usados para o teste de promoção solda. No entanto, o presidente não foi ingênuo o suficiente para pensar que Decullen fez os problemas. Agade, ele está escondendo bem desta vez. Quem seria? Ela murmurou com uma voz pequena e sorriu. Bem, quem se importa? É bastante divertido. Ele não ficaria perturbado se ela perguntasse sobre as perguntas do teste. O professor Decullen ficaria bem fofo então. Eu teria que provocá-lo mais tarde. Quarta-feira, o dia do exame para a classe de 5 créditos. Como esse exame foi tão importante quanto os 3 primeiros combinados, o Efereno decidiu ir à torre mais cedo do que o habitual, indo imediatamente para o 30º andar, cuja das quais foi reservada apenas para o teste de entrada. Ela abriu a porta com a placa de identificação, sala de espera do exame anexada a ela. Vó! O Efereno ficou assustado. Eram apenas 8 horas da manhã, mas mais de 100 pessoas já estavam reunidas. Sua conversa silenciosa parou. Talvez por causa dos eventos recentes, todos os olhos estavam em Efereno. Atualmente, o apelido de Eferene foi plebeu impensado, embora ela não fosse uma plebela. O Efereno sentou perto de Júlia e dos outros membros do clube. Ifi, você acabou de acordar. Não, eu não durmo. Ela não conseguia mais lembrar de quantas xícaras de ação ela consumiu a noite toda. Mas foi assim que os exames geralmente afetavam os alunos de qualquer maneira. No entanto, devido ao seu nervosismo e à cafeína em seu corpo, ela não conseguiu adormecer. No entanto, ela estava mais sem falhas agora do que antes. Ifi, você quer olhar minhas anotações? Eu escrevi meu discernimento ontem. Júlia sorriu. Ok, eu vou te mostrar o meu também. Os dois trocaram notas, estudando juntos até o relógio atingiram 11 e o professor assistente Allen entrou. Bom dia. Eu sou Allen, o professor assistente. O exame intermediário para entender a magia elementar pura começará sem chamada. Allen leu o jornal que ele tinha na mão. Anteriormente, fornecerei algumas informações sobre isso. Em primeiro lugar, isso não terá limite de tempo. Os Wizards ficaram surpresos por um momento. Allen também cobriu a boca e olhou para o que estava lendo suspeito como se dissesse algo errado. Em vez disso, o prazo final do teste é o próximo domingo à meia-noite, que é uma semana após o período do exame da torre. Os Wizards ficaram ainda mais pasmo. Atualmente era quarta-feira. Se o prazo estivesse à meia-noite do próximo domingo, isso significava que eles tinham 10 dias para fazer o teste. Enquanto Eferene estava tentando entender essas informações intrigantes, Allen continuou conversando. É claro que você pode fazer outros exames durante esse período. Você pode comer do lado de fora, dormir em casa, lavar, jogar para aliviar seu estresse. No entanto, o próprio papel de teste não pode ser levado para fora. Ela achou estranho. Não, foi um método interessante. Além disso, cada pessoa receberá uma sala privada como local de teste. Você pode até dormir dentro dela. No entanto, você deve trazer seu próprio travesseiro e cobertor. Trazendo e comendo alimentos para dentro é permitido. O mesmo vale para trazer e ler livros e teses. Além disso, este teste permite notas abertas. As sobrancelhas de Efereno começaram a franzir em dúvida. Se o teste durasse 10 dias, apesar de permitir que eles olhassem suas anotações, quão difícil poderia ser? Não, esse nível de dificuldade poderia ser possível. Por fim, o diretor Decullen deixou algumas palavras de motivação. Allen limpou a garganta e imitou Decullen. Se alguém conseguir uma pontuação perfeita, escreverei uma carta de recomendação como professor-chefe. Carta de recomendação. Todos os olhos dos bruxos se arregalaram nessas palavras. Ele era um mago acima do monarca. Entre as 11 classificações do mago, ele estava no 4º. Não, talvez até no 1º. Independentemente disso, a carta de recomendação do professor foi extremamente valiosa. Isso seria um pouco exagerado, mas essencialmente significava que eles passaram automaticamente no teste de promoção do Solda, além de sua entrevista. O entusiasmo dos Wizards queimou, embora o teste fosse muito estranho. Obviamente,
Eles já esperavam que Sylvia reivindicasse o primeiro lugar com uma vantagem esmagadora, mas a carta de recomendação não era apenas para uma pessoa, mas para todos que obtiveram uma pontuação perfeita. Era uma boa chance para o florescerem tardios se levantarem e se destacarem. Vou agora atribuir a cada um de vocês uma sala de exames. Por favor, levante-me e siga-me, começando a primeira fila. 15 pessoas na primeira fila da sala de espera se levantaram primeiro. Ele repetiu o mesmo procedimento 10 vezes. Sylvia foi designado para a sala 23 e o Efeneno e os outros membros do clube foram designados para a sala número 73-78. Boa sorte, Ifi. Lute. Sim, você também. Saber que ela teve muito tempo fez sua ansiedade diminuir. Enquanto trocavam um incentivo, Allen gritou: Ok, todo mundo, entre. O Efereno respirou fundo e entrou. O quarto era um pouco mais largo que o quarto de uma pessoa no dormitório. Tinha uma mesa, uma cadeira e um relógio. No topo da mesa estava o papel de teste. O Efeneno imediatamente se sentou na cadeira e olhou para o número 1. Calcule o circuito da seguinte técnica. Ela tinha certeza de que era uma questão teórica. Eferene tirou o lápis. Ao mesmo tempo, ela lançou mana através dos dedos. O Efereno calculou a teoria usando a intuição, recriando o circuito com sua mana enquanto ela calculou. Vou. Ela resolveu isso em 1 hora. O Efereno instilou a quantidade adequada de mana na coluna de resposta antes de girar a página. 2. Inferindo do circuito-chave da seguinte técnica, descreva seu fluxo de mana. A pergunta número 2 foi um pouco difícil, mas ainda era teórica, como esperado. Ela passou 3 a 4 horas resolvendo. Mas o verdadeiro problema veio depois disso. 3. O circuito a seguir faz parte de uma mágica específica. Deduz a fórmula acima através das seguintes condições. Expressa magia e implante ao documento de teste. O Efereno pensou em como lidar melhor com isso, assumindo que seria fácil no começo. No entanto, ela não conseguiu desenvolver uma solução. Não importa quanto tempo gastasse refletindo sobre isso. Estou com sono. Eferene acabou colocando a caneta e deitada no chão. Ela fechou os olhos neste lugar rígido para fazer uma pequena pausa. Antes que percebesse, um dia havia passado. O 4º dia do exame, entendendo a magia elementar pura. Os cadetes Nike partiram para seus exames no sábado, haviam retornado e a maioria dos testes dos estudantes de graduação regular estava chegando ao fim. No entanto, a torre em si ainda estava quente e movimentada. No momento, não apenas os assistentes da torre da universidade, mas também a torre do reino exterior, os cadetes e os estudantes de graduação estavam prestando atenção a ela. O motivo foi, obviamente, o exame de maratona de Deculém, que aparentemente era difícil o suficiente para garantir 1 ou 2 semanas inteiras dedicadas a desafiá-lo. No entanto, o teste desta vez foi promovido pelo próprio presidente. Sim, o exame ainda está em andamento no 30º andar. Graças a isso, muitos vieram reunir materiais de notícias e o presidente se apresentou para responder às suas perguntas. Qual é o seu nível de dificuldade? Próximo impossível. Mas me senti muito feliz depois de resolver. Os alunos se sentirão esclarecidos assim que terminarem. Vale a pena tentar. Você pretende divulgar as perguntas do teste depois. Eu acho que você deveria perguntar ao professor Deculém sobre isso. Na minha opinião, até a Ilha de Riqueza do Magar também gostaria de pagar por isso. Todos os tipos de pessoas cercavam a torre. Tendo terminado os exames, os graduandos e os cadetes vieram conferir a comoção antes de treinar para a temporada de festividades MT de toda a universidade, que começaria em 2 semanas. Por acaso, podemos obter uma entrevista. Você é um debutante? Por favor, espere. Os repórteres pegaram os Wizards e pediram uma entrevista. A maioria deles recusou, mas o Efeneno concordou em troca de 4 xícaras de cofre e 3 pedaços de pão. Ninguém já desistiu no teste. Provavelmente. Qual você acha que é o motivo? Eu não tenho certeza. O Efereno bebeu o cofre sem responder corretamente. A verdade era que ela conhecia muito bem a razão pela qual eles não desistiram. Este exame foi uma extensão de sua classe. Assim como as palestras de alguma forma hostis de Deculém,
mas amigáveis. O teste os levava ao crescimento. Revise tudo que você aprendeu com o Deculem ao resolver o problema. Use-o arbitrariamente e compreenda o aplicativo. O que você acha dos Wizards discutindo o teste entre si e vazando as respostas um para o outro? O Efereno quase cuspiu a questão na questão ingênua do repórter. Sorrindo, ela balançou a cabeça. Isso não é possível. Os assistentes são muito individualistas. E seria óbvio demais se fizéssemos isso. Magic e Mana têm suas próprias características. Afinal, pense nelas como impressões digitais. O que? 10 minutos se passaram, certo? Eu vou agora. A duração prometida da entrevista havia terminado. Efereno levantou-se de seu assento com 3 xícaras de café e 2 pedaços de pão restantes. Na manhã de segunda-feira, Sylvia acordou na sala de teste e aqueceu a comida com magia. Nome. Ela tomou café da manhã enquanto olhava para o papel de teste. 7. Quando magia com o circuito do núcleo acima satisfaz as 4 condições a seguir. Inferir toda a fórmula e implementar a magia. Ela estava pensando em manipular a mana de acordo com as condições na pergunta número 7. Eka. Ela não conseguiu resolvê-lo ontem. Apesar de tentar encontrar a resposta certa o dia todo, como ainda não conseguia encontrar uma resposta, ela decidiu fazer um teste diferente por enquanto. Sylvia saiu de sua sala de teste e se aproximou do professor assistente em frente ao elevador. Você está desistindo ou saindo? Allen perguntou. Vou fazer outro teste. Ok, senhora Sylvia. Boa sorte. Sylvia fez um teste de refinamento fora da torre no Tel Hall. Terminando o exame de 2 horas em 20 minutos, Sylvia voltou para sua sala de teste, encontrando os atendentes da mansão esperando perto da torre para dar o almoço e o jantar embalados. Boa sorte, Lady Sylvia. Eu sei que você poderá resolver todas as perguntas. Não desista. Você será o maior bruxo que já existiu. Então eu sei que você poderá fazer isso. Sylvia voltou ao seu quarto depois de receber seu apoio. Foi estranhamente onerosa. Ela não sentiu tanta pressão durante o exame de admissão. A possibilidade de ela não poder resolver isso estava crescendo em um canto de sua mente, mas ela se recusou a reconhecê-lo. Não seja impaciente. Lembrando-se das palavras do professor, ela se destacou. Sala 23, Sylvia. A sala de teste de Sylvia tinha todas as coisas que ela precisava. Ela fez uma cama usando sua mágica e trouxe cobertores e travesseiros. Ela também tinha livros e trabalhos de pesquisa para servir como referências. Tornou-se uma cápsula onde ela pedalou entre comer, dormir e resolver o teste. Ela se sentou atrás de sua mesa e desafiou a pergunta 7 novamente. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ela colocou seu coração e alma nele quando o tempo passou. Não foi apenas por causa do nível de dificuldade do exame. Suas perguntas eram realmente difíceis, mas Sylvia já teria dito ao pai se fosse desnecessariamente, chamando-o de um exame de lixo que não valia a pena passar 10 dias depois, seu criador um professor inútil. Mas esse exame não foi nada disso. Cada problema apresentava novas possibilidades e direções, induziu transformações inesperadas, a utilização e a aplicação chocantes dela e promoveu o pensamento flexível inerente ao próprio problema. Independentemente disso, não era diferente de participar de um campo de treinamento. Seu nível de dificuldade também aumentou muito a partir da 6ª questão. Os Wizards acreditavam que chegariam a um nível totalmente diferente se tivessem uma pontuação perfeita. A carta de recomendação foi apenas um bônus inesperado. 10 horas, 11 horas, 12 horas, 12 horas hoje e 18 horas ontem. Após um total de 30 horas de trabalho duro, ela finalmente resolveu o número 7. Sylvia manifestou o circuito através da magia, que se levantou no ar na forma de uma esfera. Parecia uma estrela ardente que combinava fogo e terra, vento e água, causando um brilho tão brilhante que atingiu até as bordas de seu quarto. Sylvia ficou brevemente hipnotizada por sua beleza, mas logo depois, ela suspirou enquanto olhava para o relógio. 18 horas. Estava na hora de fazer outro teste. Depois de pentear o cabelo, ela saiu da torre. Ainda havia muitas pessoas na entrada principal, então ela contornou as costas, onde encontrou alguém. Sylvia.
Efereno, você vai fazer outro teste. Efereno perguntou. Sylvia andou sem se preocupar em responder, mas em algum momento os dois fizeram a mesma pergunta. Em que número você é? Suas palavras se sobrepuseram. Sylvia ficou em silêncio. Dos ombros, o Efereno falou primeiro. Estou resolvendo o número 7. Sylvia respondeu honestamente. Número 8. O quê? Você já resolveu todos eles. Os olhos de Efereno se arregalaram da inveja. Resolvendo. Ah, você é rápido. Estou preso no número 7. Eferene sorriu amargamente enquanto arranhava a parte de trás do pescoço, mas Sylvia passou por ela sem dizer muito. No entanto, ela se sentiu torcida no fundo. Se ela já estava respondendo o número 7, Eferene era muito mais rápido do que ela esperava. Havia apenas um problema em separá-los. Ela está mentindo, ou estou muito lento. Sylvia se ressentia dela por razões que ela não conseguia entender. O problema era a hora. Os testes falsos estavam fazendo muito, impedindo-a de gastar tudo nos testes reais. Eferene, que seguiu caminhos separados com Sylvia, chegou ao café. Ela sentiu como se tivesse usado quase 1.000 elnes em grande parte durante o período do exame. Ela examinou o interior para qualquer repórter. Para ela, a fórmula era repórter igual entrevista igual, coé grátis e pão. Nenhum. TSK. Ela ficou sem outra opção a não ser comprar o ensino médio e o pão com seu próprio dinheiro. As palavras de Sylvia vieram à mente quando ela se sentou. Número 8. Estou preso no número 7 nos últimos 2 dias. Durante aquelas 48 horas, ela sentiu como se pegasse uma doença. Ela até gritou que sairia da pura raiva, mas se acalmou e se sentiu muito melhor depois de encontrar uma dica na solução do problema. A felicidade que esse momento trouxe foi incomparável a qualquer coisa que ela já sentiu antes. Ufa! Efereno evocou mana na ponta dos dedos, se pensou no número 7 enquanto tomava café e mastigava o pão. Do nada, ela se perguntou sobre o que Deculen estava fazendo. Vou resolver isso mesmo que eu tenha que vir atrás de você. Eferene saiu do estabelecimento assim que terminou de comer e voltou para a torre. Olhando para o céu, ela encontrou uma estrela brilhando tão brilhante que parecia um marshmallow flutuando em meio à vasta escuridão do universo. Os olhos de Efereno se arregalaram, suas pupilas refletindo o objeto celestial. A iluminação se espalhou pela espinha. Ela correu direto para a sala de teste e começou a liberar mana. Está funcionando. Está definitivamente funcionando. É melhor isso. A estrela no céu noturno serviu como sua inspiração. Ela calculou o circuito sob a condição registrada no papel de teste para identificar a solução. Criou uma estimativa usando a fórmula que a solução usada como base e implementou a mágica que atendeu às condições do problema. Eu resolvi isso. Ela conjurou uma estrela artificial, reunindo atributos de fogo, vento, terra e água. A coesão pura e gentil fez o Efereno rasgar sem sequer perceber. Oh, vamos lá! Por 30 minutos, as lágrimas de Efereno rolaram pela bochecha incessantemente. Sniff, cheirar. Eferene enxugou os cílios encharcados e virou-se para a próxima página. No momento em que ela viu o número 8, a última pergunta e seus circuitos, condições mágicas que preencheram metade da página. Ah, não, tão louco! Ela quase desmaiou. Os Wizards começaram a desistir uma semana após o início do teste, seu progresso distintamente dividido por suas fileiras. As fileiras mais baixas desistiram nos números 1-4, enquanto as fileiras intermediárias pararam no número 5. As fileiras mais altas foram divididas naqueles que mal conseguiam concluir o número 6 e aqueles que tinham inteligência e tenacidade suficientes para desafiar o número 7. As fileiras mais altas foram divididas pela porcentagem do número 7 que eles resolveram, desde responder apenas mais da metade até a solução completa. Ninguém poderia falar sobre o número 8. Independentemente disso, experimentar o teste por si só se tornou um feito, uma espécie de medalha, para os alunos. Foi um privilégio que apenas 150 dos 300 novos Wizards pudessem desfrutar. Não apenas os Wizards seniores, mas mesmo os professores estavam perguntando sobre o teste. No meio-dia de sábado, o dia em que os exames da torre da universidade foram datados, Sylvia mergulhou na pergunta número 8.
esquecendo a passagem do tempo. Seus cabelos desgrenhados e olhos de sangue eram completamente díspares de sua aparência, limite habitual. No entanto, ela soltou incessantemente mana. Ela passou quase 5 dias apenas no problema final. Durante tudo, ela já havia escrito mais de 7 círculos mágicos. Devido à numerosa magia envolvida com o problema, ela decidiu deduzi-los peça por peça e traduzi-los na folha de respostas. Ela já havia conjurado vários círculos mágicos, mas ainda não tinha ideia de quantos mais restavam. Ela finalmente entendeu a necessidade das gigantescas folhas de respostas. Enquanto escrevia o 8º círculo mágico, ela sentiu uma dor na cabeça e nos olhos. Agindo rapidamente, Sylvia parou rapidamente o sangue que estava prestes a cair do nariz, sabendo muito bem que poderia causar um problema se eles pingaram seus papéis. Deixando a sala de teste e criando uma trilha de sangue atrás dela, ela notou seu reflexo na janela do corredor. Ficou claro que ela se deixou sem vigilância e não contabilizada. Ela pode até morrer nesse ritmo. Eu preciso fazer uma pequena pausa. Sylvia arrumou levemente sua aparência usando a limpeza enquanto se dirigia ao elevador, encontrando a pessoa que ela viu por 10 dias, aparentemente cochilando. Com licença. Senhora Sylvia, você está saindo? Sim. Ok, você pode prosseguir. Ela entrou no elevador e saiu da torre. Felizmente, os arredores estavam quietos. Sylvia caminhou até um parque próximo, sentou-se em um de seus bancos e olhou para o jardim bem na frente dela. Não era nada fora do comum. Tinha grama, flores e árvores decorrentes do chão. Acima da vegetação brilhou o sol, fornecendo-lhes a luz necessária para a fotossíntese. O jardim, assim como a pergunta número 8, foi o resultado de elementos independentes que se conectam para se tornar uma unidade. Por isso, ela pensou que criar e lançar uma mágica avançada poderosa não era diferente da jardinagem. Seu pai disse uma vez a ela que, mesmo que milhares ou dezenas de milhares de magos classificados por Sola se reunissem, eles ainda não seriam capazes de manifestar grande magia, e os assistentes de nível de professor só poderiam fazê-lo quando 30 deles se reuniram. O grande mago poderia lançá-lo sozinho, no entanto. Foi por isso que apenas um grande mago existia nos últimos 60 anos. Embora ele tenha agora mais de 100 anos, ele ainda poderia quebrar a pergunta número 8 com apenas o olhar. Sylvia fechou os olhos por um momento e os abriu depois. Encontrando a posição do sol havia mudado bastante. Ela ficou confusa no começo, mas logo saltou em choque ao entender o fenômeno. Ela acidentalmente adormeceu. Sylvia correu de volta para a torre e verificou o relógio. 16 horas. Faltam apenas 31 horas e 59 minutos até domingo à meia-noite. Ela se sentou na cadeira novamente, rabiscando com sua caneta e mana exclusiva do mago, na tentativa de responder a uma pergunta de teste que estava interconectada como várias rodas de roda dentada. Sylvia desmontou calmamente a conexão e analisou cada um deles individualmente. Sem saber como os círculos mágicos assumiram essas formas, ela nem sequer esperava encontrar nenhuma dica, muito menos respostas. Por isso, ela se concentrou fortemente na tarefa em questão. Tic-toc-cá, tic-toc-cá. O relógio marcou como se estivesse preso a si mesma. Enquanto isso, ela constantemente consumia sua mana, que surpreendentemente alcançou dezenas de milhares, para imbuir suas respostas na folha de respostas, até que finalmente... 11. Um total de 11 folhas de respostas concluídas. Ela os colocou no chão, examinando cuidadosamente a ordem e a combinação da estrutura. Os círculos mágicos impressos no papel perfeitamente entrelaçados do primeiro ao núcleo do 11º. Sylvia respirou fundo. Ela imbuiu suas 150 horas de efeito e mana nessa mágica. Sua própria alma até ressoou com os círculos mágicos na folha de respostas. Voam. Com seu coração tremendo, 80% de sua mana foi consumida instantaneamente, e sua sala de teste logo mudou completamente. A magia que se materializou se estendia sobre as paredes e o teto, criando uma paisagem desconhecida que cobria todo o espaço de seu quarto, pois foi separado do resto do mundo. As árvores de cipreste e os campos de trigo se estendiam pelas terras, e ventos claros e intensa luz das estrelas envolveram os céus. As hortas espalharam as colinas junto com moinhos de vento, enquanto acres em acres de girassóis decoravam lindamente a vizinhança de uma vila simples.
O gênio da Deculane materializou esse espaço como uma dedicação aos jovens wizards que poderiam resolver todas as 11 técnicas. Sylvia se viu hipnotizada com o cenário de pintura, cheio de cores ricas e deslumbrantes. Foi uma arte que tornou o conteúdo tremendo mais forte quanto mais eles ficaram deslumbrados com ela. Sylvia. Uma voz fluiu com o vento, voltando o olhar de onde veio. Seus olhos se arregalaram. Em meio à mistura à harmonia da magia e da arte, foi Deculane. Ele usava seu traje habitual, o que era perfeito o suficiente para fazê-la se perguntar se era mágico. Parabéns, ele disse, trancando os olhos com os dela. A alma de Kim Vo-Jin tinha um forte desejo de arte, pelo menos. Era uma paixão que ele não pudesse abandonar, mesmo que o mundo e a própria realidade o varressem, um sonho que aquele cara ajudou a manter. Embora ele não tenha conseguido alcançar o objetivo desejado devido à sua falta de talento, eventualmente forçando-o a empurrar seu amor pelo ofício para a esquina, as memórias de Kim Vo-Jin daqueles dias foram combinadas com a característica de Deculane sentido estético. Tendo ganho o talento artístico que ele desejava, ele acabou imitando as famosas pinturas que permaneciam em sua cabeça, criando-as em um mundo que não era terra através da magia ilusória. A noite estrelada, a estrada com ciprestes e estrelas, o girassol, a horta em Montmartre Hill. O fabricante dessas pinturas lutou com infinitas dor e tristeza. No final, ele era apenas um estranho fugaz que não foi reconhecido em sua vida, mas sua ida entre morte e loucura permitiu que a beleza mais primitiva florescesse dentro dele. A história do pintor chamado Vincent van Gogh foi contada através de uma lona fascinante e bonita que brilhava mais do que sua vida nunca. Sylvia fechou suavemente os olhos, a cena permanecendo em sua visão, mesmo quando fez, como o calor que sentiu em sua pele. Era tudo mágica. Até as cores eram feitas de elementos. Os campos desconhecidos pareciam estar se movendo, balançando junto com os ventos, causando tremores, que logo se transformaram em um eco, que ocorre em sua alma enquanto ela estava ali em meio a tudo. Depois de um breve silêncio, ela ouviu a voz dele mais uma vez. Obrigado. Deculane pronunciou uma palavra que a pegou desprevenida. Ela não sabia pelo que ele era grato, mas ele parecia sincero. Bom trabalho. Deculane não conseguiu reproduzi-lo com sua própria magia, mas ele queria vê-lo com seus próprios olhos pelo menos uma vez. Foi por isso que ele ficou grato a Sylvia. Ele não sabia se ela o entendia, mas, felizmente, ela a sentiu como se tivesse do seu jeito. Sylvia se virou novamente e deixou seu corpo para a paisagem mágica, desfrutando de sua luz, brisa, perfume, cores vibrantes e movimentos calmantes. Pouco tempo depois, ela se sentiu calor escorrendo pela bochecha. Uma única lágrima caiu, a que ela mantinha dentro dela desde a morte de sua mãe. Deculane já havia saído quando se virou depois de limpá-lo. Ela esperava devolver seus agradecimentos. Knock, knock. Allen abriu a porta de uma sala de teste cheia do cheiro de café doce, encontrando Efeneno dentro. Isso fez-se sentir tonto. Suas folhas de resposta, imbuídas de vários círculos mágicos, estavam esparramados no chão. Foi uma abordagem próxima à de Sylvia, mas resultou em falha no final. O debutante Efeneno. O tempo acabou. Efeneno encolhido. Olhando para cima, ela viu Allen. Ah, é assim. Ela arranhou a parte de trás da cabeça e sorriu amargamente. Isso é muito ruim. Allen apenas sorriu em troca. A propósito, professor assistente. Essa pergunta de teste, Efeneno hesitou, parecendo envergonhado e lamentável. Ah, sim, eu darei a você. O professor Deculane me disse para fazê-lo. Ele enviará um novo conjunto de documentos de teste junto com um cofre mágico. No entanto, precisaremos de uma gota de seu sangue. Havia um total de 4 pessoas que resolveram os problemas até o número 7, mas havia apenas 2 que o encheram em 11 dias. O Efeneno era um deles. Por isso, ela merecia ser recompensada. Ufa, muito obrigado. Ela se levantou com um suspiro de alívio e depois coletou o sangue. Depois, ela levou todos os seus pertences com ela, incluindo seus instrumentos e roupas de escrita, quando saiu da sala de teste. Allen a viu para o elevador na torre. Você se saiu bem, senhora Efeneno. Obrigado, professor assistente Allen. Para o papel de teste também.
Efereno curvou-se tão profundo a bolsa que ela estava carregando de costas caiu no topo da cabeça e apareceu. Hehe, está tudo bem. Allen riu. O artigo de teste chegará em 3 dias. Sinta-se à vontade para resolvê-lo a qualquer momento. Também vou incluir 10 folhas de respostas mágicas. Ah, realmente, muito obrigado. No entanto, não se enterre nisso. Jim, o elevador chegou bem a tempo. O que você não aprendeu agora, o que você não percebeu, mais cedo ou mais tarde. O dia chegará quando poderá resolver tudo. Tentar resolvê-lo todos os dias pode ser muito difícil, por isso sugiro se limitar uma vez por semana. Allen parecia que não sabia do que estava falando, mas Eferene assentiu e sorriu intensamente, entendendo a essência do que ele quis dizer. Seu rosto sorridente parecia brilhante. Sim, vou tentar resolvê-lo pelo menos uma vez por semana. Ok. Allen a observou com olhos invejosos por algum motivo. Tome cuidado. O efeneno acenou para o professor assistente até a porta do elevador fechada. No entanto, Jim, quando a porta se fechou, seu sorriso desapareceu rapidamente. O sangue fluiu de seus molares depois de mortê-los o dia todo que quase caíram. Ah! Ela se enterrou no canto do elevador. Ela balançou o ombro assim e deu um soco na parede do elevador. Jim. Ugh. Ela pensou que o elevador estava quebrado, mas suas portas se abriram normalmente. Já era meia-noite, mas muitos magos levaram o elevador do 25º andar de qualquer maneira. Foram os assistentes de solda que estavam sob os professores. Não, eles eram mais como escravos do que bruxos. Jim. O elevador parou novamente no 21º andar. Jim. Isso fez isso mais uma vez, desta vez no 19º andar. Jim. 12º andar. Jim. 5º. Até então, o elevador já estava preenchido com aproximadamente 30 assistentes. Vá, quando poderemos dormir? Espere, não empurre. Há alguém no canto. A classificação é louca. Argue, não empurre. Se não fizermos tudo isso, teremos outra reclamação. Salve-me. Ugh. Se o fizermos, o professor nos repreende novamente, dizendo: por que você nunca considera minha imagem? Jim. O efeneno chegou ao térreo depois de quase ser esmagado pelas pessoas. Que? Ela então deixou a torre sentindo-se tonto, fazendo pensar que se tornará anêmica. Ajustando-se, ela andou para frente, mas não conseguiu colocar força nas pernas. Eles endureceram exatamente quando ela estava prestes a chegar à saída. Incapaz de caminhar mais, ela ficou sem outra escolha a não ser ficar parada e esperar que suas pernas não desistissem. Oh, Eife! Bem na frente dela estavam os membros do clube que ela fundou em um momento de perplexidade. O efeneno não aguentou o momento. Suas bochechas incharam como pães de carne. Parecia que uma represa que ela estava segurando havia estourado. Ifi, não chore. Vamos comer. O Raial Javido está completado em nosso restaurante. Uau! Seus amigos se aproximaram dela, que estavam vagamente, depois saíram juntos. Eu não vou te dar nada se você chorar. Eu não estou chorando. Quando chorei? A escuridão caiu no palácio geralmente brilhante da família imperial. O imperador se transformou em um traje em preto e branco, enquanto os portões do palácio real estavam bem fechados. Nas laterais do tapete no centro, que apenas o imperador podia andar, os cavaleiros imperiais, ministros, grandes oficiais e funcionários do governo se ajoelharam. Crebaim sentou-se no trono, mas ele não podia ser visto sem um véu. Ele desejava ter um passe rápido. O silêncio permeava o salão do trono, mas não era silencioso o suficiente para tornar sua respiração auditiva por seus súditos. Os sujeitos e os cavaleiros conseguiram segurar suas lágrimas, mas os sons de seus gemidos vazaram. O imperador não veria o fim de hoje. Em breve, seu corpo seria colocado dentro de um simples caixão de madeira, como ele desejava. Os portões do palácio não seriam abertos por 3 dias após sua morte. Depois de 9 dias, a entronização seria realizada. Os chefes da família se reuniriam como representantes dos filhos e filhas dos reinos que o império governava. A morte do imperador
Não estava longe. Sophien Eichter August von Georg-Frein, o primeiro da fila do trono, estava pensando em suas câmaras internas. Sua Alteza, o cavaleiro de Sophien, Coiron, chamou para ela. Ela olhou para ele, seus alunos carmesim afundando languidamente entre suas pálpebras estreitadas. Você não deveria me chamar de Sua Majestade agora. Sua Majestade ainda não morreu. Sophien explodiu em um sorriso. Não, já faz mais de 6 meses. Coiron puxou documentos e os entregou a ela. A lição de casa deste mês. Deixe. É lição de casa. Você sempre carrega sua carga. Tão frustrante. Por favor, resolva isso. Este exame é popular hoje em dia. Sophien, que certamente teria sucesso no trono, tinha um talento em todos os campos. Segurando uma espada, ela poderia subir a Valhalla. Se um sábio também não seria exagerado se ela se equipasse com livros. Naturalmente, se ela decidisse estudar magia, poderia desafiar o grande mago por seu título. O problema era a preguiça dela. Já após os 20 anos, Sophien não mostrou entusiasmo em nenhum campo. Mesmo assim, ela não tinha lacunas. Ela poderia facilmente entender e lidar com qualquer situação. Sem qualquer emoção ao tomar decisões, ela se impediu de fazer uma erupção cutânea e julgamento apressado. Sophien fez questão de separar sua vida pessoal e profissional. Escusado será dizer que ela já tinha as qualidades de um imperador para se tornar muito superior em todos os campos do que Crebaim. Sophien olhou para os papéis dados por Coon. Então, é mágico. Sim. Ela então viu o autor do exame. Deculain von Grail-Klein. Você o conhece? É claro. Ele foi quem defendeu a Caixa Vermelha em Best, fazendo toda a conferência se sentir desconfortável. O que está acontecendo na mente desse cara? Por que ele está de repente defendendo a Caixa Vermelha? Ele nunca é conhecido por ter uma boa reputação em primeiro lugar. Coon sorriu amargamente. Ela jogou fora o documento sem dizer uma palavra. Você ainda deve ler, no entanto. Por quê? Foi leiloado na Ilha Flutuante, com seu valor de atingir 30.000 elnes. Por quê? Foi vendido em quantidades limitadas. Até Lorde de Ouro e até Lorde Super leram. Por quê? Faça o que quiser com isso, então. Por quê? Ela riu humilde. Vou ler mais tarde. Você também deu um para Creto. Lorde Creto participou do próprio leilão. Ele está fazendo seu melhor em coisas inúteis. Creto, o segundo na fila do trono, era seu irmão mais novo. Ele era um mago de classificação mais luminosa que tinha uma capacidade de magia. De volta ao tópico, Coon, o que você acha que eu deveria fazer com a Caixa Vermelha quando eu subir ao trono? O cavaleiro não respondeu à pergunta de Sophien, fazendo-a torcer os lábios. Você sempre diz que os cavaleiros não se envolvem com a política. Cavaleiros não falam muito. Isso é a mesma coisa. Você só cala a boca quando a conversa é sobre política. Se você vai fazer isso, não deveria ter falado em primeiro lugar. Você ainda se recusaria a falar sobre isso, mesmo que tenha uma faca pressionada contra sua garganta. Coiron olhou para Sophien. Sempre houve uma luz que transcendia as pupilas da Alteza. A maioria das pessoas o chamou de talento e orgulho com quem nasceu, mas era apenas um olhar podre e congelado para Coiron, que estava com ela desde os 13 anos. Duon, o tambor do palácio tocou. Coon mordeu seus lábios suavemente. Sua Alteza, temos que ir agora. Sim. Sophien levantou-se de seu assento e andou com mais confiança e majestosamente do que qualquer outra pessoa, o que evidenciou que ela sempre havia sido naturalmente envolvida por dignidade e majestade desde que nasceu da família real. Coiron, seu cavaleiro, seguiu seus passos poderosos.